Deixa eu dar uma olhada aqui. Só a Luana que tá aqui? Chegou até agora? Parece que sim. Tudo bem, Luana? Boa noite. Hoje parece que a Denise pediu uma reunião, né, com os representantes de turma. Parece que tinha sido no primeiro horário. Eliel comentou, não, beleza. Letícia já chegando aí também. Eu vou. Acho que eu vou seguir com a nossa conversa aqui. Aí, se for necessário, a gente volta, né? Simval parece que tá entrando também. Oi, professor, boa noite, tudo bem? E aí, Simval, tudo bom? Nossa, professor, eu nunca encontrei dificuldade para pegar aula remota pela internet, mas ultimamente a minha internet está uma benção, só consigo entrar depois do horário. Ah, é? Tá, tipo, sobrecarregado, parece. Eu acho que teve muita gente ontem falando isso, né? Que tava um problema de conexão. Não sei, pode ser uma coisa geral, né? Não, gente, quando eu plugo para conectar, aí fica pensando, demora um ano para conectar. Mas boa É, noite. boa noite. Simval, só aproveitando que você está aqui, eu não sei se a Denise comentou que ela pediu uma reunião com os representantes. Era hoje, não era? Deixa eu olhar aqui, professor, no meu calendário, na minha agendinha, peraí. Só confirmando com você, porque eu acho que ela tinha falado que era hoje. Isso, é hoje mesmo, quinta-feira, dia 8 às 19 horas. Só porque ela ainda não mandou o link, professor. Eu te mandar mensagem. Ah, tá. Ah, É tá, pelo não, Skype. beleza. Beleza, beleza. Era só para confirmar. Aí eu acho que quem é representante sai para falar com ela rapidinho e depois consegue voltar, né? Ela disse que não deve demorar muito também. É, Então, sim, professor. Eu mandei mensagem aqui para ela, já deve responder já. mas, não, beleza. Tô só confirmando com você mesmo É para hoje, dia ver. 8. Mas, beleza. Pra gente não. Para vocês não serem prejudicados, né? Abrindo aqui a tela. Beleza. Cadê o resto das pessoas? Todo mundo. Giovana, Letícia, Luana e Simval. Até agora. Estou ouvindo barulho daqui? Agora não. Antes tinha alguma coisa no fundo, mas não estava barulhenta, não. Assim, só um ruído. São minhas vizinhas. Que isso, tá? Do jeito que tava parecendo que tava na sua casa aí, do seu lado. É um condomínio, professor, de kitnets aqui, só de estudantes do lado da faculdade. Ah, entendi, entendi. Parece uma república, mas é bem bom aqui. Bem Ah, arrumadinho. não. Oh, legal. Só que quando eu Mas. vou gravar rádio, você imagina, né? Silêncio. Deve ser difícil, né, para conseguir. Nossa, demais da conta. É, Deixa eu mandar o link lá no grupo que a Rayane tá pedindo. da aula, né? Eu não compartilhei com vocês. Obrigado, Simval, pela gentileza aí. Só dando mais um tempinho, o resto do pessoal entrar, a gente já começa. Auricélia chegando aí também. Boa noite. Oh, tô abrindo o site errado, nada a ver isso aqui. Hoje é produção. Aqui, redes internet.
Rayane chegou aí. Massa, só ver se a Denise mandou alguma coisa aqui. Obrigado por compartilhar no grupo, Gessival, muito bom. De nada. Só... Não mandou nada. Professor, Oi, pode falar. boa noite, tudo bem? Tudo bem com você? Ótimo. O Bruno pediu para avisar, não sei se ele entrou na aula, mas ele não vai participar da aula hoje, tá? Beleza, Ah, tranquilo. Problema de conexão, alguma coisa? Deve ser, né? não, É porque a gente tem o. Nosso grupo tem um prazo para entregar hoje no trabalho, aí teve um Hum, negocinho lá. Aí ele pediu para avisar, viu? beleza, Mas depois ele vai tranquilo. assistir a aula. Ok, fica a critério de vocês. Obrigada, professor. Não, por nada. Eu que te agradeço pelo aviso aí. Gente, tô dando mais um tempo aqui, ver se chegam mais pessoas. Pode ser que esteja todo mundo enrolado com esse negócio aí que a Rayane falou. Então, essa reunião dos representantes, né? De qualquer forma, eu só queria reforçar com vocês o nosso calendário aqui, né? Na última aula de produção, do dia 5, na segunda, teve a entrega, né, da versão final da notícia, então isso já foi. Hoje a gente vai falar desse tema aqui, o que é uma rede, como funciona a internet, tá? Na verdade é uma pausa, né? Por que que tá com esse negócio do foco aqui na minha cara? Vou tirar isso daqui. Aí, melhor. É, na verdade é uma pausa, né, para a gente destrinchar um pouco com um pouco mais calma, né? Essa questão aqui sobre o que é uma rede, como funciona a internet. A gente precisa fazer essa pausa, precisa falar sobre isso, porque é uma coisa que vai reverberar nas nossas atividades práticas, né, para construir os vídeos, por exemplo. Então, a gente vai fazer essa pausa assim, com a parte prática da disciplina para essas duas aulas só, tá? De hoje, que é isso, né, discutir um pouco aí a ideia de rede, como é que funciona a internet, e na próxima, na segunda-feira, a gente vai falar sobre internet das coisas, privacidade e vigilância, tá bom? As duas coisas, né, têm consequências práticas para essa aula aqui, essas duas, na Pro- verdade, sobre Professor, vídeos. Professor, pode falar. de novo, eu vou sair da aula agora porque a gente vai ter reunião. Desculpa. Ah, de representantes, né? Não, Isso. tranquilo. A Desculpa Denise. interromper o senhor. Não tem. Não precisa pedir desculpa, não. A Denise tinha avisado antes. Quem precisar sair, tá? Para participar da reunião lá, beleza. Sem problema. Tchau, com Deus. Até mais. Aí, eu acho que não deve demorar muito, né? Segundo o que a Denise falou, aí vocês voltam, tá? Vamos estar aqui. Não sei se eu vou muito longe hoje também, tá? Porque a discussão aqui é rápida, mas Boa noite. Desculpa é pela demora, isso. professor. Deu uma cochilada. Tranquilo. Bom, então é isso, tá? Só para explicar para vocês, a gente vai tratar um pouco assim o que é uma rede, como é que funciona a internet. Depois vamos falar sobre a internet das coisas, privacidade e vigilância. Aí a gente volta para nossa discussão normal sobre o vídeos para a internet, tá bom? E a gente retoma, né, o calendário aqui só de produção, né? Aulas de produção para que vocês consigam entregar aí um áudio ou um vídeo social até 6 de maio, tá bom? Alguma questão sobre isso daqui? Tá claro? Tudo beleza? Hum, alguém? Tá ok, massa, beleza, só um positivo aqui, já fico satisfeito.
Beleza, então é isso, tá? É só para reforçar essa coisa do nosso calendário aqui. E aí, assim, para quem já está fazendo, tá, o áudio ou o vídeo social, a ideia é que vocês vão usando o tempo de que vocês tiverem para ir produzindo o negócio, né, para que a gente consiga finalizar ele a tempo, né, até o dia 6 de maio aí. Aí a outra atividade que vai ficar para depois, que é uma bem menor, bem mais simples, é um infográfico, né, que vai ser o último trabalho da disciplina. Vocês vão me entregar aí no final de maio, beleza? É isso. Então, só voltar aqui para os nossos links para a discussão aqui de hoje. Opa, desculpa, só botar esse negócio aqui na tomada. Professor, você está mostrando alguma tela? Tô. Vocês não estão vendo, não? Para mim não está aparecendo. Eu vou entrar e sair, então. Nem para mim, professor. Ô, desculpem, gente, eu não estava compartilhando aqui. Nossa, eu estava falando pro vazio, né? Me desculpem. Me desculpem. Olha, o que eu tava. Mas valeu por ter dado toque aí, senão ia ficar falando pro nada aqui. Na verdade, eu só tava falando do calendário, né? Chamando a atenção de vocês para isso daqui, né? A gente teve a entrega da notícia no dia 5. Hoje e na próxima aula a gente vai fazer uma aula mais expositiva para falar de coisas que têm impactos práticos, mas que são coisas que vocês precisam para, em termos de formação, né? Entender o que é uma rede, como é que funciona a internet, e depois a gente vai falar de internet das coisas, né? Na outra aula, na próxima aula da segunda-feira. No dia 15 e 19, né, que é na outra semana, a gente vai usar as duas aulas para falar de vídeo, tá? Vídeo para a internet. Então a gente falou de áudio para a internet, né, em algumas aulas para trás. Vamos usar algumas aulas para falar de vídeo agora. E aí a gente vai ter as aulas para produção, né? Vão ser 1, 2, 3, 5 aulas, né? Só com horário livre, só para produção. Vou estar online com vocês para assistência, qualquer coisa. E aí no dia 6 de maio vocês têm que me entregar, né? O áudio e o vídeo social, tá bom? Tem esse prazo aí bem dilatado, bem grande, justamente para que vocês consigam produzir com tranquilidade, certo? É isso. Desculpem, tá? Não ter compartilhado a tela antes. Eu não tô na minha melhor forma, assim, eu passei o dia com os problemas de saúde, eu não sei, talvez eu esteja um pouco mais devagar hoje, tá? Mas me desculpe. Boa noite para quem está entrando aí agora, Daniela, o resto do pessoal. É isso, então. Então, voltando para nossa questão aqui de hoje. Essa aula é bem legal, assim, porque ela fala de umas coisas que parecem pesadas, mas que tem uma consequência prática, né, muito, muito forte, assim, na prática, né, do nosso dia a dia. A gente vai falar aqui do conceito de rede, tá? O que é uma rede, tá bom? E como é que uma rede funciona, tá? Qual é o princípio básico de operação de uma rede? O que serve como base para a nossa discussão aqui é um texto de um filósofo francês, chama Pierre Musso. O texto dele não é nada, para quem leu, né, para quem vai ler depois, o texto dele não é nada como o do Pierre Levy, né, enfim, foi realmente, né, talvez a aula mais pesada que a gente tem tido no semestre, que é aquela discussão, né, sobre virtualização, atualização, né, e todas as coisas que derivam disso. Mas é um texto de um filósofo também, é um texto de filosofia, mas é super simples, né, e ele, embora ele traga coisas muito interessantes para a gente falar da nossa prática hoje. A primeira coisa é que a gente precisa entender, né, o conceito de rede como uma coisa que durante o curso da história ele foi adquirindo, perdão, significados diferentes, certo? Gente, só encostar a porta aqui rapidinho, tem um negócio fazendo muito barulho aqui em casa, tá? Só um minutinho.
Rapidão, vou parar de compartilhar aqui. Só um minutinho. Aí, de volta, agora sim. Desculpe. Então, durante o curso, né, obrigado, gente, pelas observações de melhoras aqui. Então, durante o curso da história, né, da humanidade, a gente tem concepções diferentes sobre o que é que a gente chama de rede, tá? Rede não é aquela que você estende na Bahia, né, eu estive na Bahia durante um tempo, né, quem já passou por lá sabe, o pessoal tem essa cultura, né, de dormir em rede, né? Não estou falando daquele tipo de rede. A rede aqui, entendido como um conceito que é uma, uma, uma chave de compreensão, certo? Sobre como é que a gente constrói coisas, não é? Como seres humanos, como é que a gente constrói significados, produção de civilização, como é que a gente evoluiu a história da humanidade, né, ao longo do tempo, com base nesse conceito de rede. Nossa, mas é tão profundo assim, né? Tem tanta coisa. Rede é rede, né? Rede, no início dos tempos, tinha uma conotação ligada à ideia. Deixa eu só pegar meu marcador aqui. Ok. Rede, no início dos tempos, tinha uma conotação ligada à ideia de tecido, tá? Tecido no sentido de que uma rede é uma coisa que é costurada, emaranhada, né? Então isso vem lá do grego, né? A ideia mesmo do texto, né, é algo que é tecido, costurado, né? Tá na etimologia da palavra, né? Em como ela foi criada, né? Tá ligada à ideia de rede, né? Que é de tecer alguma coisa e costurando as coisas para formar uma malha lógica, né? Depois, durante muito tempo, e é isso que o Pierre Remon sublinha no tempo dele, ele vai dizer isso aqui: a ideia de rede aparece no início, né, até ali o século XVIII, mais ou menos, como uma forma observada ou imaginada na natureza, certo? Identificável com base nas coisas relacionadas ao corpo. Então, até o século XVIII, que é quando a gente começa a ter ciência, as pessoas começam a abrir corpos para entender como é que o corpo humano funciona, né? Tem um monte de... Se eu, né, passar uma faca aqui no meu peito e abrir, eu vou encontrar um monte de redes de vasos, né? Sanguíneos, rede de vasos linfáticos, enfim. É uma rede, né, que é construída dentro do meu corpo e que me mantém vivo, porque ela faz o transporte, né, de nutriente, fluxo, enfim, das coisas para onde elas precisam ir dentro do meu corpo, né? Essa ideia, né, de explorar o corpo enquanto algo que construi uma rede, ela é muito nova, ela começa a aparecer só no século XVIII, isso é anos 1700. Isso quer dizer que a gente passou, né, de 1700 anos, né, desde, se a gente pegar o calendário romano, o nascimento de Cristo até o ano 1700, sem ter nenhuma ideia, né, de como é que funcionava o corpo humano. Tem um filme muito legal, não sei se vocês já assistiram, tem no Netflix, eu acho, não sei se tiraram do catálogo, chama O Físico. A história desse filme, inclusive, é bem engraçada porque o nome do filme, né, aqui no Brasil é O Físico, mas é porque ele foi traduzido errado, né? O nome correto seria The Physician, que em inglês quer dizer o médico, então não o físico, né? O filme é bem legal porque ele é uma espécie de história da medicina. Ele conta como que apareceu a medicina, como que os primeiros médicos começaram a trabalhar. E o filme mostra que a medicina nasceu no Oriente, né? O islamismo, o pessoal, né, que trabalhava, os muçulmanos, né, que tinham uma civilização já formada e muito avançada em ciências naturais e matemáticas, eles é que começaram a explorar o corpo, tentar entender como é que ele funciona, como é que funcionam as redes, veja a palavra, de vasos, não é? Como é que funciona o transporte de nutrientes dentro do corpo, como é que eu faço o sangue sair do meu coração e chegar até a ponta do meu dedão do pé, né? Como é que isso funciona? Porque, enfim, a gente não tinha uma disciplina científica, né? Não existia anatomia, não existia nada disso, né?
e inclusive violar corpos, né, assim, abrir corpos para entender como é que eles funcionam era algo absolutamente proibido, né? Era, se uma pessoa morrer, você não mexe no corpo, né? Ele pertence a Deus, seja lá qual Deus for, né? Qualquer mitologia do mundo antigo vai colocar o corpo como algo sagrado e intocável, né? Que você não podia mexer. Quando a ciência começa a aparecer, iluminismo e tudo mais, né, anos 1700, século XVIII, essa ideia vai começando a desaparecer e vai dando lugar para a metáfora do corpo, para a metáfora de rede ligada ao corpo, né? Então a ideia de rede aqui, ela começa a sair daquilo ligado ao tecido, as coisas que eram costuradas, e sempre que a gente vai começar a falar em rede, a partir de então, né, com a ciência, o iluminismo e tudo mais, sempre que se fala em rede, a pessoa associa diretamente a rede de vasos sanguíneos do meu corpo, a rede de vasos linfáticos, a rede, enfim, as várias redes que compõem o meu corpo. E indo um pouco mais além, né, avançando no tempo, a gente começou a encontrar similaridades entre redes que são compostas por elementos absolutamente diferentes, né? Aqui nessa fotografia do lado esquerdo, a gente tem uma captura de um neurônio, certo? É uma célula do cérebro humano, né? Essa foto da esquerda, toda vermelha aqui. E ao lado dessa foto, a gente tem outra foto, meio roxa, assim, lilás, que é uma foto de uma galáxia, certo? Qual? A Via Láctea, que a gente habita. E assim, quando a gente coloca uma imagem do lado da outra, a gente percebe que tem uma semelhança estética muito parecida, né? Tem uma coisa aí que é uma similaridade muito grande em termos de estrutura entre como é que funciona, né? Como é que é distribuída a rede de vasos de uma célula do cérebro humano, essa foto da esquerda, um neurônio, e uma galáxia, né? Que é essa rede, de novo, de estrelas, planetas, cometas, enfim, objetos do espaço sideral, né? Que compõem o que a gente chama de uma galáxia, um universo. E aí tem gente, tá? Um ramo da ciência mesmo, chamado de ciência das redes, Network Science, que estuda justamente isso. Quais são as regras universais, os princípios universais de funcionamento das redes, né? Não vamos entrar aqui nos méritos disso, tá? Mas aqui é apenas para chamar a atenção de vocês quanto a isso, né? Quanto a como a ideia de rede vai evoluindo com o tempo. Se antes a gente tinha essa coisa presa, né, a interpretação do corpo humano, depois ela vai ganhando outras metáforas, né, para tentar exibir essas coisas. Só voltando aqui, ver o que vocês estão falando. Beleza, só a Helena que chegou. Mas nossa, desculpem, um negocinho aqui ficou, ó, não tá marcada a animação, gente, rapidinho. Aí vai estar corrigido. F5, aí, agora sim. Mais à frente, né, na passagem ali do século XVIII para o século XIX, portanto, anos 1800 para anos 1900, a ideia de rede começa a mudar. As pessoas começam a ver a rede como algo que pode ser construído, né? Porque ela se torna um objeto pensado, planejado, né? Rede começa a ser uma palavra usada por engenheiros, pessoas que constroem coisas, que constroem cadeias lógicas de processamento ou transporte de alguma coisa. E isso por isso que ele diz aqui, ela se exterioriza sobre o território. Rede passa a ser uma coisa que é construída em cima de um espaço físico, certo? Sempre que a gente vai se referir à rede. E o problema, o drama do nosso tempo é que às vezes a gente continua usando rede com esse significado, quando na verdade rede pode significar outras coisas também, não é? Então qual seria um exemplo disso, né? Se a gente olhar para a história, né, de qualquer país do Ocidente, estou pegando aqui o caso dos Estados Unidos, vocês vão ver que a expansão da rede de transportes de um país, ela sempre está vinculada ao avanço da civilização, ou da construção de cidades, ou da urbanização, certo? Aqui no caso tem um mapinha, né, dos Estados Unidos,
nos anos de 1860, né? E vocês vão ver que nesse lado aqui, né, do país, no oeste, você não tinha praticamente nada de ferrovia construída. E alguma coisa começando a nascer aqui na costa leste, né, partindo aí das praias, né? E depois, à medida que o tempo vai passando, você já tem uma ferrovia que cruza o país todinho, né, de leste a oeste, e a partir dela você vai aumentando, não é, o tamanho da malha ferroviária, a expansão dela por todo o país, certo? Isso aconteceu aqui no Brasil também, não é? Num movimento, né, que vocês devem se lembrar disso, que o Getúlio patrocinou, chamado de Marcha para o Oeste. A ideia era exatamente a mesma, era construir uma malha, né, no caso do Brasil, não de trens, né, mas de carros, uma malha rodoviária, para conseguir interiorizar, não é, os transportes, a rede de comércio, a rede de urbanização dentro do Brasil. Não é? Esse movimento, como eu disse para vocês, a gente consegue ver em praticamente qualquer país industrializado do Ocidente. Né? Então, esse movimento, ele geralmente estava acompanhado de uma construção que não era só de transporte, mas da comunicação que andava junto com o transporte. Então, onde passava a linha de trem, como está ilustrado nessa foto aqui, passava também a linha do telégrafo. Né? Então, onde ia a malha ferroviária, também ia a malha do telégrafo, né? Que era aquilo que ia conseguir gerar comunicação, né? Produzir coisas que são transporte de mensagem de um ponto central para praticamente todo o país. Né? Esse movimento, né, criou redes, vejam a palavra, ferroviárias de transporte, que andavam junto com outras redes de comunicação. Né? A gente não tem condições aqui de entrar a fundo nisso, né? Acho que é uma discussão para a história da imprensa, mas talvez tenha sido a primeira grande rede de comunicação que a gente teve na história da humanidade, né? O telégrafo. E ela andava junto com a rede de transportes, não é? Que no caso era a ferrovia, se a gente pegar o caso dos Estados Unidos ou da Europa. Não é? No Brasil, quando a gente começou uma expansão, né, de rede de transporte, a gente fez isso com foco nas rodovias, nos carros, não nos trens. E aí, como a gente já tinha carro, né, a rede que ia acompanhando a rede rodoviária era a linha de comunicação dos telefones, né, e não mais do telégrafo, que, enfim, já tinha ficado defasado, né? Mas esse movimento de expansão foi criando cidades, não é? Se você pegar o mapa das ferrovias, né, e comparar com a expansão das cidades, né, você vai ver que tem um surgimento cada vez maior à medida que o tempo vai passando, de núcleos populacionais, né, de cidades que vão crescendo junto com as malhas ferroviárias. Né? Porque, claro, se tem coisas chegando ali, se tem escoamento de produção, se tem maneira de comprar e mandar vender mercadoria, né, se tem transporte disso, você cria núcleos populacionais. Então, lugar onde não tinha nada, né, onde era absolutamente desértico, começa a ser habitado. É daí que vem os filmes do faroeste, né? É justamente isso, é uma terra faroeste, né? Far West, né? É o oeste distante. É a parte do país que não tinha sido habitada e que um monte de colonos, não é? Pessoas que estavam buscando uma terra para plantar, enfim, começar uma vida, chegavam nos lugares, né? Cercavam com estaca, diziam isso aqui é meu, não é? E começavam a vida ali. E aí essas fazendas iam crescendo, elas iam começando a conurbar e formavam centros urbanos, né? Como essas cidadezinhas que a gente vê nos filmes de faroeste, certo? Então, esse movimento, né, caracterizou o que a gente chama de uma utopia das redes, né? No século XIX, nos anos 1800, que é quando estava acontecendo tudo isso daqui, né, já tinha passado um pouco à frente, ficou solidificada a ideia de que onde tem uma rede, tem progresso social. Né? Então, aonde você levar uma rede, vai ter progresso, né? As pessoas vão ser mais inteligentes, vai ter mais educação, vai ter mais formação, vai ter mais acesso à informação, vai ter progresso da civilização de maneira geral. Né?
Olha, professor, mas isso é muito claro quando a gente olha, né, para isso que você acabou de falar, né, para a expansão das cidades, por exemplo, com base na malha de transportes e de comunicação, né, que foi sendo montada ao longo do tempo. Isso é muito nítido, com certeza. Mas e quando você pensa na Transamazônica, por exemplo, né, que é essa rodovia, né, mitológica já aqui no Brasil, que deveria cruzar, né, o país inteiro de norte a sul, unir as regiões e levar progresso para os povos da Amazônia, não é? Essa era a narrativa lá durante o governo militar, né? Levando a rede até lá de transporte, de comunicação, você desenvolve a Amazônia. Não é? Funciona assim na prática? Não, não é? Não. O que a gente tem é uma espécie de apologia, né, de utopia envolta nesse mito, né, de que se você leva transporte e comunicação para algum lugar, automaticamente, né, aquela região passa a ser mais desenvolvida. E não é exatamente o que acontece. Né? Se a gente pensar nos centros urbanos que se desenvolvem, por exemplo, de maneira totalmente improvisada, né? As margens de rodovias que são abertas, assim, quase que em mata nativa, né? E no Brasil a gente tem vários casos disso. Não é o que acontece, né? Você não consegue levar desenvolvimento para algum lugar simplesmente expandindo a rede até esse lugar, não é? E é o caso, para a gente entrar mais especificamente na questão da internet aqui, é o caso quando a gente pensa na internet. Né? Se você levar conexão de internet para algum lugar que não tinha antes, automaticamente as pessoas vão passar a ser, não é, mais instruídas, elas vão começar a ter acesso a tudo que a internet leva para elas. Não, não é? Porque absorver as informações que vão vir dali vai depender de um monte de variáveis, não é? Qual é a situação estrutural desses povos que vão receber esse nível de informação que eles não tinham antes, certo? Se a gente pensar, não sei, em povos indígenas, né, que vivem isolados, Yanomami, né, lá na Amazônia, né, ali perto daquela região ali com o Acre, certo? Você leva a internet para os povos indígenas Yanomami que habitam aquela região. Aí pronto, né? Eu levei a rede de internet até lá, automaticamente os Yanomamis vão passar a ter mais instrução, eles vão ser um pessoal mais desenvolvido, né? Vai ficar todo mundo usando Teams, roupinhas. Não é assim. Não é? Embora o discurso, né, das políticas públicas, né, seja, vejam que está aqui no texto, desde os anos 1800, né, ele não conseguiu evoluir, ele continua tentando afirmar isso, né, que se você leva uma estrutura de rede para algum lugar, automaticamente aquele lugar vai ser desenvolvido, não é, ele vai ficar melhor por conta dessa estrutura de rede que você levou até lá. Né. E a mesma coisa a gente vai ver na próxima aula quando a gente fala de cidades inteligentes, por exemplo, né? Basta, não, para a cidade ficar inteligente, né, para Goiânia se transformar assim, né, ou Aparecida, ou qualquer uma das cidades que vocês habitam, para a gente transformar essas cidades em uma cidade inteligente, é só você levar conexão cabeada, 5G, você bota 5G na cidade inteira, pronto, virou uma cidade inteligente. Não, né? O que as pessoas vão fazer com isso? Certo? Você está colocando mais conexão na cidade para quê? Não é? Que serviço você vai conseguir oferecer para a população com base nessa conexão? Ou essa conexão é apenas para capturar dados das pessoas e alimentar bancos de dados ou anúncios das empresas que implantaram essa atividade na cidade em questão? Certo? Então, é uma coisa que não é muito pensada, não é? Não se discute muito, e que é uma herança que a gente traz aí desde esse momento, desde o século XIX. Né? Essa ideia de achar que se você leva uma estrutura de rede para algum lugar, pronto, aquele lugar automaticamente vai ser desenvolvido, né? Ele vai ficar melhor, porque agora tem conexão, né, radial em termos de transporte, de comunicação, e isso é melhor, né? Isso vai evoluir o lugar. Né? Essa é uma utopia, tá, das redes de comunicação. E aqui eu queria chamar uma atenção para vocês, né? Vou ler esse trechinho aqui com vocês. Queria que vocês me dissessem do que é que ele está falando, tá? Nesse trecho aqui. Não vou identificar ainda o autor. Mas vejam, só me digam do que é que ele está falando. Qual tecnologia, tá? Uma estranha e fascinante descoberta que reuniu toda a humanidade em um grande nível
em que se podia ver tudo o que é feito e ouvir tudo o que é dito e julgar cada política no exato momento em que os eventos aconteciam. Certo? Do que é que ele está falando aqui? Ó, Luana já falou aqui, internet. Quem mais? Apostas aí? Mais alguém? Só li o trecho, tá? Avanço da tecnologia, né, professor? Como é que é? Desculpa? Avanço da tecnologia, não? Eu não vi os comentários do povo aí. Ele está falando do avanço da tecnologia. A pergunta é a qual tecnologia ele está se referindo aqui? Certo? É o que eu quero saber de vocês. O que vocês acham mesmo, tá? Não tem resposta certa ou errada, não, tá bom? Uma estranha e fascinante descoberta que reuniu toda a humanidade em um grande nível, em que se podia ver tudo o que é feito e ouvir tudo o que é dito, e julgar cada política adotada no exato momento em que os eventos aconteciam. Certo? Luana disse aqui, chutou internet. Helena, televisão. Né? Quem mais? Mais uns dois aqui, digam aí. Aguardando. Queria ouvi-los. Rayane digitando. Desistir. Dizer o que é, né? Gente, é uma adivinhação. Vocês podem chutar mesmo. Não tem rádio. Ótimo. Não tem uma resposta certa, não. Heitor, rádio. Ok. Rayane. Não sei se vai tentar. Digitando. Temos aqui internet, televisão, rádio, rádio. Certo. Essa frase foi proferida pelo Marquês de Salisbury, tá? Em 1889. Tudo bem? E ele estava falando, nesse livro aqui, Uma História Social da Mídia, do telégrafo. O telégrafo é uma tecnologia mais antiga ainda do que o rádio, e ela foi a primeira tecnologia de comunicação que conseguiu unir todos os continentes do planeta Terra pela primeira vez, né, na história da humanidade. Foi a primeira vez que todos os continentes conseguiam trocar mensagens, né, não em tempo real, né, mas a impressão dele era essa, pela primeira vez na história da humanidade, né, entre si, né, de maneira rápida e veloz. E aí, se a gente sobrepõe esse mapa, né, e essa estrutura aqui são de cabos submarinos, né, como é que eles ligavam? Como é que uma pessoa no Rio de Janeiro, por exemplo, mandava um telégrafo, uma mensagem de telégrafo para alguém lá numa trincheira da Europa na Segunda Guerra, em 1940, por exemplo? Por cabo submarino, certo? Se a gente pegar um outro mapa e tentar subscrever ele aqui, né, em cima do telégrafo, aqui no caso é um mapa produzido pelo Facebook, tentando demonstrar aí as conexões, né, que os usuários criaram entre si dentro dos continentes do globo, né. Vocês vão ver algo muito parecido, não é, com o que a gente tinha na distribuição do telégrafo. E, claro, né, tem um vazio aqui, né, uma espécie de vácuo aqui na Rússia, né, não sei se vocês estão vendo, ó, tá meio apagado aqui essa parte do mapa, porque eles não usam muito o Facebook por lá, né. Agora um pouco mais, né, esse mapa aqui é de 2013, se eu não me engano. Agora um pouco mais, né, mas eles usam outra rede lá que é o VK, né, uma rede diferente, é o Facebook russo, né. Na China também vocês vão notar que não tem aqui, né, tem um vácuo aqui de conexões, também porque na China eles têm redes sociais que são mais utilizadas do que o Facebook, né, o WeChat, Sina Weibo, enfim. Essa estrutura de rede, né, a ideia de sobrepor os dois mapas aqui é tentar mostrar para vocês que essa sensação
né, de que está tudo conectado, de que as pessoas estão conseguindo acessar mensagens em tempo real e tudo mais, isso não é novo, certo? Essa sensação existe, ela foi descrita por uma pessoa no século XIX, há mais de 200 anos atrás, né? Então essa soberba, essa arrogância que a gente tem de achar, né, que o nosso tempo, não, a gente faz todas as coisas tudo em tempo real, agora é tudo muito mais rápido do que antes. E se você pegar essa frase, agora tudo é muito mais rápido do que antes, agora tudo é em tempo real, você conseguiria, e gravasse o que as pessoas diziam no século XIX, nos anos 1800, você ouviria exatamente a mesma coisa, certo? Em termos de comunicação. Por conta disso, porque a sensação é muito semelhante, né? Então essa sensação de aceleração tem a ver com o espraiamento, né, com a distribuição de estruturas de rede em todo o globo, né? E isso ainda existe na forma física, tá? Quando a gente pensa nas conexões do Facebook, elas são virtuais, não é? Elas são abstratas, né? A conexão de mim com o meu amigo, não tem um fio, né, me ligando, não sei, a Luana, né, se ela for minha amiga no Facebook. Não existe isso, né? Ou a Helena com a Auricélia, porque elas são amigas no Facebook. Não, não existe isso, né? Essa ligação, ela é virtual, né? Só que para que a internet funcione, existe uma rede física, tá, de cabos submarinos, exatamente como nos telégrafos, há 200 anos atrás, né? Nossa, mas isso é uma coisa muito... Não, isso é uma coisa que faz a internet funcionar, tá? Existe desde muito tempo. Inclusive, vários desses cabos submarinos foram passados em cima ou usando o envelopamento dos mesmos cabos do telégrafo, né, das redes que foram desativadas há 200 anos atrás, né? Então, essa rede que eu estou colocando aqui no mapa agora, deixei o link aí para vocês darem uma olhada depois, é a rede de cabos submarinos, né, que conecta todos os países do globo. Então, como é que uma mensagem, tá? Vamos fazer um exercício aqui, né? Como é que um WhatsApp, tá? Que eu, aqui em Goiás, ó, aqui no coração do Brasil, né? Eu quero mandar um WhatsApp para, não sei, um parente meu que mora na Bahia, certo? Aqui, ó, no Nordeste, né? E eu quero mandar um zap da minha casa. Opa, deu uma escorregada aqui, deixa eu só desenhar aqui de novo. Quero mandar um zap aqui da minha casa, em Goiânia, para a casa do meu amiguinho aqui na Bahia. Que caminho que a mensagem faz para chegar daqui até aqui? Ah, é tudo por satélite. Não, tá? Como é, antes de, né, da gente entrar no mérito disso, como é que eu consigo conexão à internet, né? O cabo submarino, tá? Que está ligando o Brasil, não é, o servidor do WhatsApp, que é um computador, tá, que está numa sala fechada em algum lugar aqui dos Estados Unidos, tá bom? Aqui, ó, tem um computador, um servidor, isso é uma sala enorme com computadores refrigerados, não é? Que ficam processando dados o tempo inteiro, né? O que a gente chama de servidores. Esse servidor, ele pertence ao WhatsApp, não é? E ele está gravando, por exemplo, todas as mensagens que eu já mandei na minha vida dentro do WhatsApp. Todas elas estão armazenadas aqui. Quando eu pego uma coisa que está na biblioteca do meu celular, né, ou que eu recebi de alguém do WhatsApp, né, e ela está guardada aqui nesse servidor, e eu quero mandar para uma pessoa que está aqui na Bahia, certo? Aqui no Brasil, como é que essa mensagem sai daqui e chega aqui para a pessoa aqui na Bahia? Primeiro, eu vou acessar a mensagem que está colocada aqui do meu celular, não é? Então, eu recebi ela, não é, de alguma forma aí pela internet, vou acessar ela aqui e como é que o sinal da internet chega no meu celular? Com base em um cabeamento que geralmente funciona, né? O computador lá que está conectado lá no servidor, ele viaja a mensagem por um cabo submarino, chega em algum lugar aqui da costa brasileira, certo? Vocês estão vendo, ó, são vários pontos, né, onde a gente tem novos servidores, né, que vão fazer o armazenamento ou a redistribuição dessas mensagens aqui na costa brasileira.
Essas mensagens são enviadas, por exemplo, geralmente por cabo também, tá? Porque é muito mais rápido, para algum centro de processamento da Vivo, não é? Que é a minha provedora de internet. Uma antena da Vivo, não é? Capta o sinal e envia ele para o meu celular, que está aqui em Goiânia, né? Dentro da área de cobertura específica dessas antenas, para fazer o envio desse sinal. Essa mensagem, então, faz todo o caminho de volta para ser enviada. Ela volta lá nos Estados Unidos, lá no servidor, lá em cima do WhatsApp, para depois ser enviada para meu amiguinho que mora aqui na Bahia. Nossa, mas isso é em questão de segundos, né? Você faz um encaminhamento de uma mensagem e ela chega no seu amiguinho da Bahia. E tudo isso acontece muito rápido, não é? Ah, é porque é por satélite. Não, tá? Usa-se muito pouco comunicação por satélite atualmente na internet, porque ela tem problemas de latência, tá? A confiabilidade dela é muito menor do que cabeada, usando cabo. E também em termos de velocidade, você não consegue atingir velocidades tão rápidas quanto você consegue usando cabo por qualquer tecnologia de transmissão via aérea, tá? Seja por satélite, 5G, né? Outros tipos de frequência de transmissão, Wi-Fi, LoRaWAN, certo? Não importa. Né? Por isso que ainda se usa essa estrutura de cabos submarinos em todo o globo, tá bom? Isso aqui não é teoria da conspiração, não são coisas da minha cabeça, é como funciona a internet, é o que possibilita que eu esteja conversando com vocês nesse momento, certo? Que vocês estejam me ouvindo. É uma estrutura de um monte de cabos que estão distribuídos em todo o planeta, no fundo do mar, né? Passando dados de um lado para o outro o tempo inteiro. Então não é por um milagre que das coisas que estão flutuando no ar, não tem um satélite lá, não, tá tudo embaixo da água, certo? Em todos os oceanos do planeta, fazendo trafegar dados, tudo bem? É como funciona a internet atualmente. E aí fica aqui para a gente uma ambivalência, né? Que é essa que é natural de qualquer rede e que a gente enfrenta na internet, que é a de controlar ou fazer circular. É uma ambivalência original de qualquer rede, né? A gente consegue ver isso em qualquer rede. Existe um conflito, não é? Um problema em qualquer tipo de rede, quando a gente fala em controle, não é? Ou liberdade de circulação. É o problema de legislativo, inclusive, que a gente cria, né, internacional, com essa rede de cabos submarinos. Porque se eu tenho um cabo submarino que sai do Rio de Janeiro e que para conseguir o dado que está no WhatsApp tem que chegar num servidor que está aqui, ó, nos Estados Unidos, né, eu crio um problema de conflito de interesses em termos de circulação do dado, porque tudo vai ter que passar por aquele lugar. Né. Não dá para ver nesse mapa aqui, posso abrir com vocês. Aliás, abro aqui agora para vocês verem a estrutura aqui, né, de cabos submarinos. Aí, ó, então são eles aqui, né? E vocês vão ver que olha a quantidade de cabos que a gente tem, não é? Fazendo ligação aqui entre a Europa e os Estados Unidos e, além disso, né, a quantidade de cabos que partem dos Estados Unidos é simplesmente maior do globo. Né? Talvez tenha uma concorrência com a Europa, não é? Mas em termos de circulação do dado, isso aqui gera conflito, né? Porque as empresas que têm os servidores instalados nesse país, né, que é por onde vai circular os dados da mensagem do seu celular, por exemplo, a curtida que você deu no Instagram, certo? Todas essas coisas vão ter que passar pelos servidores dessas empresas, que são norte-americanas e que têm sede e servidores instalados onde? Nesse país. Né? Então tudo passa por ali. E é por isso que a gente tem escândalos, não é, de vazamento de dados, como aqueles envolvendo o Wikileaks, o Snowden, não é? Que é justamente isso, né? O vazamento de dados ou o acesso que o governo americano tem à quantidade absurda dos petabytes de dados que circulam dentro do território deles, não é? Então, você tem um controle, não é que é ambíguo assim, porque a priori a sua mensagem do seu WhatsApp que você mandou para o seu crush,
ela é um conteúdo privado, então ninguém poderia ter acesso a ela, não é? O WhatsApp diz que todas as mensagens são protegidas de criptografia por ponta a ponta, então o WhatsApp não tem acesso a elas. Mas qualquer mensagem ou qualquer conteúdo que circula na rede WhatsApp tem que ser armazenado em algum lugar para que você possa acessar ele quando você saca o celular, né? E vai encaminhar uma mensagem do seu celular para outro lugar, por exemplo. Onde é que essas mensagens, esses dados são armazenados? No servidor no WhatsApp, né? Certo? Esse servidor central, porque são vários servidores distribuídos no mundo inteiro, esse servidor central, tá, que circula, que centraliza, né, o armazenamento desses dados todos, a maior parte deles estão situados em países centrais. Mais especificamente, no caso, né, Estados Unidos e União Europeia, certo? Isso não só por uma questão de infraestrutura e tudo mais, mas também por uma questão física, que é o quê? Essas salas de servidores, né, os lugares onde esses computadores ficam, né, eles precisam de um lugar frio, né, porque eles esquentam muito. Então, mesmo que você tenha uma estrutura de refrigeração, né, e existem, né, salas inteiras alugadas, galpões, né, com uma estrutura de ar-condicionado, enfim, para manter esses computadores resfriados, você economiza custos quando você instala esses servidores em países frios, que são, na sua maioria das vezes, países do hemisfério norte, né? Então, Estados Unidos, Europa, não é? A Europa não é um país, né? Mas os países europeus, França, esses mais para o norte aqui também, Irlanda, Inglaterra, Islândia, Noruega, certo? Que é onde você vai encontrar mais, uma quantidade maior de servidores dessas grandes empresas de tecnologia, certo? Então, na prática, é onde circulam, né, os dados de basicamente qualquer pessoa que utilize essas redes que todo mundo usa atualmente no Brasil, por exemplo, né? E aí isso cria conflitos, né? Isso tem problemas, né? Por exemplo, com a legislação que a gente tem aqui, que é o Marco Civil da Internet. Algumas operadoras, na verdade, quase todas, né, de alguns tempos para cá, né, elas melhoraram um pouco essa oferta, mas elas começaram a montar pacotes como esse daqui, né? Você paga um valor X, seja ele qual for, tá bom? Aqui no caso um da Claro, tá? Isso aqui é propaganda velha, tá, gente? Nem sei como é que tá o preço aí, não importa também. O que importa aqui é, eles estão oferecendo WhatsApp, Facebook e Twitter gratuito, em detrimento ao acesso de outros aplicativos, não é, que você poderia querer usar, mas que a operadora não está oferecendo de graça para você. Se você quiser usar, por exemplo, o Telegram, ou Parler, ou Clubhouse, ou alguma outra rede social, não é, algum outro mensageiro instantâneo, você precisa gastar do seu bolso, né, pagar dados, para que você consiga usar eles sem esse programa de gratuidade que esses provedores fazem para esses aplicativos. Isso, segundo o Marco Civil da Internet, não pode. Tá? Por quê? Você está privilegiando, né, dando acesso, né, restringindo dando acesso a esses aplicativos, a essas redes, privilegiando o acesso a eles, em detrimento de outros. E isso é prática de oligopólio, isso é prática de trust, não é? Isso, segundo o Marco Civil da Internet, não pode, não é? É ilegal. Né? O que várias provedoras têm feito para tentar driblar isso? Elas fazem a propaganda desses aplicativos ou desses serviços que são os mais populares, incluem no pacote serviços menos populares e não falam deles. Né? Então, às vezes, no mesmo pacote você tem acesso gratuito, por exemplo, também ao Telegram, não é? Mas eles nem sequer mencionam o Telegram, porque, enfim, a demanda social, né, o que as pessoas querem usar mais, não é esse aplicativo, né, mas esses que são mais populares. Em termos de legislação, isso é um problema, tá? Porque você está privilegiando um grupo em detrimento de outro. Está dando uma circulação privilegiada, né, para esse grupo de empresas
em detrimento de um outro grupo de empresas, né, que não está ganhando esse privilégio, certo? E aí a gente tem outros problemas, né, que são a formação que a gente tem, por exemplo, das pessoas que usam a internet no nosso país. Isso aqui é um dado assustador, tá, de uma pesquisa de 2016, que perguntou para as pessoas, vou traduzir, tá, o que está colocado aqui é porcentagem de respondentes da pesquisa que concordam com a seguinte afirmação: o Facebook é a internet. Por que não é raro a gente encontrar pessoas que entendem como internet justamente esses serviços aos quais elas têm acesso gratuito? Porque elas não têm dinheiro para pagar ou gastar os dados para acessar outros serviços. Então, para elas, a internet são esses aplicativos que elas ganham acesso gratuito. A rede inteira da internet, tudo que você poderia aprender, na internet, os cursos que você poderia fazer online, né, as aulas que você poderia ter, como no caso aqui Fazan, enfim, isso não é internet. Né? Internet é essas coisas que as operadoras dão para mim de graça. Né? E por mais assustador que seja, nesse momento onde essa pesquisa foi feita, 2016, no Brasil, mais da metade das pessoas que foram consultadas, certo? Chegou, uma pessoa perguntou para ela, você concorda com essa afirmação? O Facebook é a internet? Mais da metade, 55% disse sim. Por quê? Porque o nível de acesso que as pessoas têm, não é, a esse tipo de conexão, a esses serviços, ele é enviesado pelas ofertas que as operadoras dão, não é, para esse serviço. E isso cria esse problema, não é, de você não entender a rede, né, de você achar que a internet é o Facebook e o WhatsApp que você acessa, ou o Instagram e o WhatsApp. Isso é a internet. Isso cria um nível de pobreza, certo? Informacional, que é muito perigoso, né? Porque você deixa de aprender coisas, de ter contato com um monte de coisas que poderiam enriquecer a sua formação, ou mesmo a sua visão das coisas enquanto ser humano, simplesmente porque o seu acesso, não é, a outras coisas que não sejam o que a operadora oferece de graça para você, ele é muito limitado. Então isso cria cenários como esse daqui, não é, que são problemáticos, que são socialmente muito injustos. Não é? E aí, se a gente fizer, né, uma espécie de retomada, né, da história da internet, a gente tem aí, né, a gente pode definir a internet muito tranquilamente como uma infraestrutura de cabos submarinos, servidores, computadores pessoais e roteadores que suporta e oferece acesso a aplicações web. Então, internet é essa infraestrutura física, tá? De cabo submarino, computador, roteador, isso é internet. O que a gente acessa na internet, os serviços, tá? Os aplicativos, os sites, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, um site do G1, todas essas coisas, as aplicações, são o que a gente chama de web, certo? A camada de serviços é o que a gente chama de web. A www, a web, é isso. São os serviços que a gente acessa na internet. A internet é a infraestrutura física da web. Tudo bem? Então isso precisa ficar claro para vocês. Né? Uma coisa é a internet, que é essa parte física da rede. Outra coisa é a parte de serviços da internet, que é o que a gente chama de web. Tudo bem? Ela foi concebida, né, em 89 por esse cara, o Tim Berners-Lee. E aqui uma coisa importante. Quando ele criou a www, a web, a ideia é que todo mundo tivesse acesso a qualquer coisa que está nessa rede, chamada web, de maneira livre e gratuita. Né? E realmente começou desse jeito. Mas aos pouquinhos a internet começou a ser colonizada. Né? Ela começou aquele movimento que eu comentei com vocês, que a gente via no faroeste, né? Do cara chegar numa terra abandonada, que era livre, certo? Aberta para todo mundo. Né?
cercar com um pedaço de corda e falar isso aqui é meu, a partir de hoje esse território aqui é meu, começou a acontecer na internet. Então, se antes você acessava qualquer coisa, qualquer informação, qualquer serviço, tudo gratuitamente, com o passar do tempo, alguns pedaços da internet começaram a ser, exatamente como nas redes do passado, cercados, não é, e privatizados. Mas onde que a gente vê isso, professor? Quando você acessa um jornal, não é, e tenta acessar toda a informação que está dentro desse território, não é, do jornal, você não tem acesso livre a ele. Não é? Algumas coisas você consegue ler, outras não, porque ele vai te pedir assinatura, por exemplo. Não é? A Netflix, não é, ou o serviço de assinatura são outros exemplos de colonização, de privatização do espaço público aberto que existia antes na internet. Antes você podia ver qualquer filme, qualquer coisa que estava lá na internet para você assistir. Agora na Netflix, esse acesso ele é barrado por uma senha pela qual você tem que pagar dinheiro, não é, continuamente para que você consiga ter acesso a esses conteúdos que estão na web, estão na internet, mas eles estão fechados, né, dentro de um cercadinho chamado Netflix, dentro de um cercadinho chamado Spotify, né, dentro de um cercadinho chamado Facebook. Ah, mas eu não tenho que pagar. Não, mas você tem que criar uma conta, não é? Você tem que concordar em ceder os dados, não é? Se você não fizer isso, você não tem acesso ao parquinho. Né? Você não pode entrar no Facebook. Né? É uma rede fechada. Não é? Pouca gente presta atenção nisso. Né? O Facebook é uma rede fechada. Né? O WhatsApp é uma rede fechada. Né? O Instagram é uma rede fechada. Todas elas são. Né? São espaços que antes eram públicos, que foram colonizados, não é? Fechados, e que para você ter acesso a eles, você precisa ceder alguma coisa. Às vezes dinheiro, no caso de uma assinatura de jornal, às vezes dinheiro também no caso da assinatura de um serviço como Netflix ou Spotify, às vezes dados, ou senhas, ou biometria, não é? Para acessar alguma coisa, certo? E aí veja como a coisa é um pouco mais louca quando a gente começa a falar de dispositivos, né? O seu celular, né, dependendo do modelo que você usa, ele pode ser considerado um território fechado. Por quê? Para acessar os conteúdos que estão dentro de um celular, que é seu, tá? Mas as informações não são suas, porque elas estão colocadas à venda e estão sendo utilizadas por outras pessoas, né, outras empresas. Para você acessar as informações que estão aqui dentro, às vezes você precisa oferecer uma outra, que é qual? O seu dedinho, né? Biometria, a sua identidade. Né? Ou se você tiver um celular mais sofisticado, né, você precisa colocar a sua carinha, para que ele tire a foto e consiga te dar acesso ao seu celular, né? Às suas informações pessoais. Vejam o quanto chegou o nível de privatização das informações na internet, certo? Essa rede nasceu nos anos 60, né, no formato da ARPANET, que era uma rede criada pelos militares. E ela, enfim, durante muito tempo, né, algumas pessoas tentaram montar aí um exercício, né, de rede para a internet. Um dos pioneiros sobre isso foi um francês chamado Paul Otlet. Ele criou um negócio chamado Mundanium, não é? Existe, inclusive, até hoje esse museu, tá? Ele tentou fazer uma espécie de internet de papel. Ele tentou catalogar todas as informações que a ciência tinha sobre todos os assuntos do momento, então botânica, tá, filosofia, medicina, matemática, qualquer coisa que você pensar, tá? Erva medicinal, religião, poesia, literatura, qualquer coisa que você imaginar. Ele guardava livro, documento, papéis, né, em um monte dessas gavetinhas, olha o tanto. Não é? E aí, quando a pessoa chegava no lugar, né, e queria pedir alguma informação, tinha uma estrutura, olha lá atrás, ó, de telefones. Não sei se dá para ver nessa imagem aqui, ó. Um monte de telefones grudados nas paredes, e as pessoas chegavam, né, para pedir alguma informação para ele, e ela queria saber, não sei, qual o nome dessa planta que cresce no jardim da minha casa, tá? Aqui a gente está falando de 1910, tá? Começo do século XX. O que ela fazia? Elas sacavam desses telefones aqui
e fazia o pedido. Aí ele tinha uma equipe de bibliotecários que iam checar todas as informações que eles tinham nos arquivos e dar o retorno para o cara no telefone sobre a informação que ele estava pedindo, né? Depois ele começou a tentar modernizar ainda mais e fazer como se fosse prints, tá? Mas não é print. Microfilmes de jornais, não é? E colocar nas telinhas para as pessoas consultar coisas, né, que já tinham sido publicadas em jornais, né? Isso, ele deu o nome, né, para esse lugar de Mundanium. Era uma espécie de internet analógica, né? Sensacional isso, não é? Mas é exatamente como funciona o Google, certo? O Google é exatamente isso. A diferença é que ao invés de usar telefone, você usa o teclado do seu celular, do seu computador, para fazer uma pesquisa. O Google aciona não pessoas de carne e osso, mas os algoritmos dele, né? E vai varrer a internet, que é como se fosse um grande arquivo, né? Um monte de gavetinhas, e vai procurar nessas gavetas as informações que você colocou lá no buscador. E aí ele vai te oferecer, né, aquilo que ele conseguiu encontrar, certo? É assim que funciona um buscador na internet, né? Com base em uma caixa de arquivos, né? É isso que o Google faz, por exemplo. E aqui a gente tem, né, uma tentativa de representar esse fluxo, né, das informações na rede. Como é que funciona para você encontrar alguma coisa na internet, né? Você, pessoa feliz aqui ilustrada, essa ilustração é do LabTime, tá? É um laboratório de tecnologia da UFG. Você clica em um link no seu navegador, aí o que acontece? O seu computador, né, no seu navegador especificamente, o Chrome, Firefox, enfim, tá, o que você utilizar aí, ele faz a solicitação da informação que você está buscando, você clicou no link, né? Então você quer acessar a informação que está naquele link. Ele pega essa solicitação, esse pedido de acesso que você está fazendo e envia para um servidor, que é isso que eu estava falando para vocês. É um computador grandão que serve apenas para fazer trânsito de informação, né? De solicitação de informação. Ele pega essa solicitação, encontra a página, não é, que você está tentando acessar, quando você clicou no link, e aí depois começa o caminho de volta, não é? Ele formata e envia a resposta no formato da página, tá? De volta para o navegador. O navegador pega o HTML da página e compila ele na tela do seu computador ou do seu celular, certo? É assim que funciona o fluxo, né, de circulação de dado dentro da internet, certo? E aí as últimas coisas, né, que ficam para a gente discutir na próxima aula é que justamente pela maneira como as coisas funcionam atualmente, você tem um grupo muito pequeno de empresas no controle prático de todas essas operações que a gente está falando aqui. Qualquer operação que você for fazer, né, na internet, nesse ambiente internet. Um grupo muito restrito de empresas, né? E aqui a gente não está falando de governos, né, mas de empresas. É o caso do GAFAM, né, que são as maiores empresas de tecnologia do Ocidente, o Google, a Amazon, Facebook, Apple e Microsoft. Tem um outro grupo, né, que alguns chamam de Rising Stars, né, são estrelas em ascensão. Eu acho que alguém tem o negócio aberto, aí tá dando um eco, acho que é a Marisaura, que vou fechar, tá? Eles chamam de estrelas em ascensão, que é o Netflix, o Airbnb, a Tesla, a Uber, certo? Que são empresas que ainda não são tão grandes quanto essas outras, mas que estão crescendo muito rapidamente em pouco tempo, né? E tem um outro grupo de empresas, né, que é frequentemente negligenciado, que é tão grande quanto aquele primeiro lá de cima, tão grande quanto o Google, tão grande quanto a Amazon, Facebook, a Apple, a Microsoft, que são esses outros grupos que a gente chama de BATICs, né? O Baidu, o Alibaba, a Tencent e a Xiaomi. São empresas que têm todas elas operações gigantescas na China, né? E que têm braços, né, em grandes empresas de tecnologia de todo o globo. Então, a Tencent, por exemplo, tem ações da Warner Bros., né, que a gente comentou na aula passada, tem ações da Universal, tem ações do Google, tem ações do Facebook,
Então, da Netflix, do Airbnb, né, ela tem braços em várias grandes empresas do planeta, do mundo ocidental, vamos chamar assim, não é? Mas elas têm um tamanho comparável, se não maior, que muitas dessas grandes empresas do Ocidente, tá? E isso é importante a gente ter em mente, né, para que a gente não fique nessa bolha assim de achar que o Google, né, essas empresas do Ocidente é que são as maiores. Não, tá? Tem titãs da tecnologia também no Oriente, né, que são essas que estão mencionadas aqui. E claro, a gente tem conflitos de legislação, né, que colocam problemas para a gente. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente já teve várias iterações, várias tentativas de regulamentação dessas empresas ou de atividades associadas a elas, né? Já teve lá SOPA, PIPA, ACTA, Fastlanes, são todas leis que o Congresso americano foi passando ou avaliando ao longo do tempo para tentar regular a atividade dessas empresas. Professor, pode falar. Porque, tipo assim, a maioria dessas empresas não chega no Brasil. Tipo, por quê? Por que nenhuma delas fica no Brasil? É porque, tipo, a maioria aí que eu tô vendo aí, como é que é o nome? Tencent, essa outra aí. Elas têm no Brasil? Por que, tipo, a maioria não chega logo, tipo, demora para chegar? Porque se olhar assim por outros países, os Estados Unidos, os trem lá chega bem mais rápido. Sim, mas é o que eu estou dizendo. Às vezes a gente não consegue ver nitidamente a operação dela em terra brasileira, porque elas têm ações das empresas que operam aqui, entendeu? Então, tem, por exemplo, eu não estou me lembrando o nome agora, mas tem, por exemplo, uma grande empresa de tecnologia que trabalha aqui com jogos eletrônicos, com esportes, né? É a maior no Brasil, não estou lembrando o nome agora. E quem patrocina as ações dela, quem é dona da empresa, é a Tencent, né? Que é uma empresa chinesa. Então, isso tem acontecido bastante, né? Empresas que são de lá, né? Estão entre as maiores do planeta, mas que não operam diretamente nas nossas terras. Seja por questões de regulação, como a gente está falando aqui de legislação, seja porque é mais fácil você driblar, por exemplo, impostos, não é? Colocando um operador local, não é, para fazer um serviço, mas nos bastidores quem está controlando as ações, as operações, são essas empresas, não é? A Xiaomi, eu acho que é uma exceção desse grupo, porque ela já está no Brasil, né? Ela tem operações aqui, inclusive tem muita gente, né, trocando um celular Apple, por exemplo, por um Xiaomi, né, atualmente. Porque eles têm produzido aparelhos de altíssima qualidade, né, que rivalizam com a Apple, por exemplo. Alguns, inclusive, que são até melhores, né? E ela tem, no Brasil, ela é líder, por exemplo, aí é uma discussão, né, que a gente vai falar mais na próxima aula, ela é líder, por exemplo, no mercado de relógios inteligentes, né? A Xiaomi vende mais do que qualquer outra dessas grandes empresas ocidentais aqui no Brasil, certo? Então, no Brasil, né? Então a gente está falando de Brasil. Mas é que às vezes é o que eu estou dizendo, isso não é muito visível porque elas tentam operar nos bastidores, não é? Ou controlando ações de operadores locais, certo? Mas é uma boa pergunta, porque realmente às vezes, né, a gente olha esses nomes e fala, cadê, né? Mas tem aqui, né? A União Europeia, que tem uma regulação própria, né, a GDPR, e no Brasil a gente tem o Marco Civil, a gente comentou um pouco sobre ele, e a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, sobre a qual a gente vai falar mais na próxima aula. Beleza, gente? Era a nossa discussão aqui para hoje. Eu não sei se tem mais questões, só voltando aqui. Essas gavetinhas me lembrou do filme O Todo-Poderoso. Sim, aquele com Jim Carrey, né? Desculpa, professor, não havia visto? Não, tranquilo. Meu celular é Xiaomi, é maravilhoso, super recomendo. O ruim é as propagandas, sim. Porque é isso, eles vão tentar sempre capitalizar em cima de dados, né, que eles estão conseguindo capturar de vocês. Luana, no iPhone tem que ter uma senha até para baixar as coisas na App Store. Não sei quem inventou isso. Sim, né? Esse controle é isso, aquilo que a gente estava comentando, né?
Essa ideia de você regular acessos em qualquer tipo de rede, ela existe, como eu tentei mostrar para vocês, desde sempre. E agora na internet, mais recentemente, é que ela foi colonizada muito rapidamente, né? A internet começou a virar um veículo de massa ali no final dos anos 90, né? E muito rapidamente, já em 2005, 2007, 2008, a gente já tinha ambientes fechados com senha, né, e serviços que eram oferecidos com base nisso. A Apple era uma delas, né, o primeiro iPhone de 2007, 2008, né, e absolutamente com tudo fechado, né, só tem acesso a, por exemplo, o ambiente da App Store quem tem a senha para ter acesso a ele, quem comprou o iPhone, quem tem a chave de acesso, no caso, é o dispositivo, né. O meu também é Xiaomi, mas acho algumas coisas chatas no celular da Xiaomi. Uma coisa é isso que a Marisaura comentou, né? Eles são muito agressivos com esse negócio das propagandas, né? O ruim de ter Xiaomi é porque não vem o fone de ouvido junto. Isso é outra coisa, né, que a gente vai comentar na próxima aula, né? Que entra, inclusive, em questões de sustentabilidade, né? A desculpa das empresas é essa, né, de eles não entregarem o fone junto por uma questão de sustentabilidade, não sei o quê, mas o fone é vendido separadamente, então eu não sei onde é que está aí, né, o sentido desse tipo de argumento. O que a Raiane está Nossa, dizendo aqui? professor, quando eu comprei o meu, aí veio com a caixinha, assim, eu tava doida também pelo fone de ouvido. Quando eu abri, eu falei, ué, mas esse trem deve ter vindo errado, que eu... Aí Exato. depois eu fui olhar que os celulares não vêm lá, que decepção. Muita gente foi pega de surpresa, né, quanto a isso, né? Se chegasse numa loja e me oferecessem um celular dessa marca, ia passar vergonhas. Pois é isso, né? A questão é que virou uma prática de mercado, né? Sacralizada até. Rayane, saudades da aula, ainda estamos em reunião. Nossa, até agora. Gente, o iPhone tem um preço absurdo e agora está vindo sem carregador. É exato, né? É o que a Ana está dizendo aqui, né? Na verdade, algumas empresas, a Apple começou com isso, né? E aí depois as outras seguiram porque viram que era uma coisa que comercialmente era muito interessante, né? Você cortava custos e gerava receita, né? Porque todo mundo vai querer comprar o fone, né? Já que ele não está vindo junto mais. Então, é um problema, né? Mas era essa a nossa discussão aqui hoje, gente. Não sei se tem mais questões, comentários. Luana está digitando aqui. Problemas. Reclamo só da Apple, não, porque, tipo, eu fui ver o preço do fone de ouvido da... Acho que é aquele AirDots. Ele é aquele sem AirPods. fio. Esse troço aí. Uhum. 150 pau, professor, na época, quando eu fui olhar, meu Deus me livre. É caro demais. É uma coisa, assim, absurda mesmo, né? E eles exploram porque sabem que as pessoas vão comprar. Eles sabem que vão comprar. Quem que vai usar um celular sem fone, né? Tem gente que se vira, né? Não veio, paciência, né? Eu compro quanto puder, ou sei lá. Professor, Né? Diga aí, Marisaura. uma dica que eu dou hoje, principalmente para quem tem o costume de comprar na internet, que eu acho muito válido. Vocês estão me escutando bem? Tô ouvindo. Beleza. Sim. É comprar pela Amazon. Por quê? Porque a Amazon, ela dá a opção de comprar os 3 juntos quando você vai comprar o celular, né? Dá a opção de você comprar o celular junto com o fone de ouvido e o relógio inteligente, né? Então acaba saindo mais barato do que se for para você comprar as peças separadas. Então, quem tiver o interesse de comprar o celular, o que eu indico já compra o fone e já compra o relógio inteligente para depois não se arrepender e for comprar mais caro, entendeu? E sair mais caro no final. Mas aí é uma dica legal, né? Em termos práticos, eu acho que faz todo sentido, mas aí, de novo, é a capitalização das empresas, as grandes empresas de tecnologia em cima, né? Quer dizer, a Amazon, ela só consegue construir esse combo porque ela tem uma vasta estrutura, uma vasta rede, para ficar no assunto da aula, né?
de varejistas, de galpões que estão conseguindo atender a qualquer tempo o pedido que você fizer dentro desse combo que ela mesma organizou, né, para que fosse vendido dessa forma. Então, de novo, né, são esses gigantes de tecnologia capitalizando em cima dos serviços que eles oferecem, né. Eu comprei o meu pela Amazon. Engraçado que a Xiaomi traz uma capinha junto com o celular, mas não manda o fone. Sim, é um, é um drama, né, eu acho, do, desse novo modelo aí, né, de venda de celular. Mas é E a isso, capinha é gente. vagabunda, professor. A capinha é vagabunda, e uma Ela capinha fininha. nem para prestar a capinha, né? Nossa, a minha tá toda encardida. Não sei nem onde é que a minha tá, mas não. Às Meu vezes me Deus. passa raiva esse celular. Nossa, aí é para acabar, hein? Mas vem com a capa e a capa não serve, né? Pior ainda. Paciência, né? Tem Rayane aqui falando também que no caso dela não dá nem tempo, né? De usar bastante, né? Eu também sou nesse ritmo aí, né? Tá sempre quebrando. Por isso que eu sempre compro um modelinho mais barato que tiver. Gente, era isso, tá? Para discussão aqui hoje. Desculpa se eu fiquei travando em alguns momentos ou falando devagar, mas como eu disse para vocês, eu estou em recuperação aqui de um probleminha de saúde, mas eu acho que já estou bem melhor. Desculpem qualquer coisa, tá? Mas era isso para nossa discussão aqui hoje. Beleza? Professor, você. Eu tenho uma dúvida com relação ao trabalho para ser entregue dia 6 de maio. Eu dei uma lida lá no conteúdo que você passou para a gente, tá? E eu não entendi muito bem o que é para ser feito. É para ser feito uma espécie de notícia para a internet, para as redes sociais? Como é que é? Porque eu vi É que tinha um exemplo lá com áudio. Como é que funciona? Não entendi muito bem. isso, é para você fazer posts, é para fazer exatamente o que está colocado lá. É para que a proposta é que vocês produzam posts sociais, certo? São posts para as redes sociais. Então, vocês vão ter que produzir em cada uma das redes, né? Um post para o Instagram, um para o Twitter, um para o Facebook. O que é que tem que ter nesse post? Pelo menos um áudio ou um vídeo, certo? Em termos de formato, é isso que eu estou pedindo para vocês, tudo bem? Entendi. Mas aí, como exatamente que isso tem que ser feito, é o que eu tentei explicar nas aulas passadas e o que eu deixei como dicas aqui para vocês, tá? Como modelos, né? Coisas que vocês podem usar aí para inspirar, as ferramentas que vocês podem usar para produzir isso, né? Para fazer a edição, alguns bancos aqui, né? De animações e vídeo, e dicas de composição para cada uma dessas redes, tá? O que vocês têm que observar nas legendas, hashtags, links, sequências, encadeamento, tá? De conteúdo, tudo isso, beleza? Entendi, professor. E aí, eu vou falar com vocês especificamente sobre vídeos, sem ser na próxima aula, nas outras duas, tá? E a gente vai falar apenas de vídeos, né? Já falamos de áudio, então, né, quem quiser já ir trabalhando com áudio, fica à vontade. Só falta a gente falar de vídeo agora, para que vocês tenham aí as instruções completas, né, para trabalhar com um ou com o outro, tá bom? Entendi. Tá bom, professor. Você recebeu lá o meu projeto, né, de TCC? Eu vi que você visualizou. Sim, eu vi suas mensagens, mas não olhei o Ah, projeto ainda, tá? Eu não, vou dar uma olhada o perfeito, mais rápido que eu perfeito. puder Tranquilo, e aí te dou uma devolutiva, tá bom? tranquilo. Obrigado, professor. Por nada, obrigado a vocês. Valeu, gente. Pessoal dando tchau aqui, Luana, Ana, Rayane e Helena, que está digitando. Obrigado a vocês, viu? Boa noite.
Valeu, Helena. Obrigado. Até segunda.